children want to go to the class, that'd be great, please. We are beginning another journey together this morning. Nós estamos iniciando uma nova jornada nesta manhã. Thank you, Danny. I'm going to invite you to turn to your Bibles to the second chapter of Nehemiah, please. Nehemiah chapter 2. Sorry. E eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Neemias, capítulo 2. Not going to get me right, am I? Not going to get me. I'll have to do it. Nehemiah chapter 2 and we begin at verse 1. Neemias, capítulo 2, e nós vamos começar no verso 1. We'll read together the first 9 verses. Leremos os primeiros 9 versículos. Felipe, could you record for me, please? In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before, so the king asked me, "Why does your face look so sad when you're not ill?" This can be nothing but sadness of heart. I was very much afraid, but I said to the king, "May the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?" The king said to me, "What is it you want?" Then I prayed to the God of heaven, and I answered the king, "If it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city of Judah where my ancestors are buried, so that I can rebuild it." Then the king, with the queen sitting beside him, asked me, "How long will your journey take, and when will you get back?" It pleased the king to send me, so I set a time. I also said to him, "If it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah? And may I have a letter to Asaph, keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gate of the citadel by the temple, and for the walls, and for the residences where I will occupy." And because the gracious hand of God was on me, the king granted my requests. So I went to the governors of Trans-Euphrates and gave them the king's letters. The king also had sent army officers and cavalry with me. Ok, Neemias 2, de 1 a 9. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando o vinho lhe foi trazido, eu o tomei e o servi ao rei. Eu nunca havia estado triste na presença dele. Então o rei me perguntou: por que, por que, o- por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei com muito medo, mas respondi ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei, e se o seu servo encontrou favor diante dele, que me envie à cidade de Judá, onde estão sepultados os meus antepassados, para que eu a reconstrua.
Então o rei, com a rainha sentada ao lado, perguntou-me: Quanto tempo durará a viagem? Quando você voltará? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei um prazo. Também lhe disse: Se for do agrado do rei, que me dê cartas para os governadores da região do além do Eufrates, para que me deixem passar até que eu chegue a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta real, para que me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela junto ao templo, para o muro da cidade e para a casa em que irei morar. E visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então fui aos governadores do além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei também enviara comigo oficiais do exército e cavalheiros. Thank you. I want you to hold two starkly different images in your mind. Eu quero que vocês mantenham duas imagens bem diferentes na mente. Imagine first the city of Susa. Primeiro, imagine a cidade de Susa. In the year 444 BC, Susa was the winter capital of the Persian Empire. No ano de 444 a.C., Susa era a capital de inverno do Império Persa. It was a place of absolute opulence. Era um lugar de luxo absoluto. Gold leaf walls, Paredes revestidas de ouro, high security gates, portões de alta segurança, immense comfort. um imenso conforto. And Nehemiah lived there as the cupbearer to the king Artaxerxes. E Neemias vivia ali como copeiro do rei Artaxerxes. Now, in the ancient world, the cupbearer was not a lowly waiter. E no mundo antigo, o copeiro não era um simples servo, He was a high-ranking official. era um oficial de alta posição. He was a trusted confidant of the king who tasted the king's wines to protect him from being poisoned. Ele era um confidente de confiança que provava o vinho do rei para que ele não fosse envenenado. Nehemiah had made it. Neemias tinha chegado lá. He had a good life. Ele tinha uma vida confortável. But now, look nearly 1,000 miles away to the city of Jerusalem. Aí agora olhe para 1.000 milhas de distância para a cidade de Jerusalém. It doesn't look like a city. Não parecia uma cidade. It looks like a scar on the landscape. Parecia uma cicatriz na paisagem. The Babylonians had breached its walls decades before. E décadas antes, os babilônios haviam rompido seus muros. And the great limestone blocks that once signaled safety and God's glory were reduced to a pile of rubble. Os grandes blocos de calcário que antes simbolizavam segurança e a glória de Deus haviam sido reduzidos a montes, escombros. The gates that were once built of strong timber and iron were nothing but charred ash. Os portões antes feitos de madeira forte e ferro eram apenas cinzas queimadas. And for those living there, it was a place of constant exposure and fear. Para os poucos que ali viviam, era um lugar de constante exposição e medo. And Nehemiah lived in a palace, but his heart was in the ruins. Neemias morava no palácio, mas o seu coração estava lá nas ruínas. And when he heard that the walls were broken down, the Bible says that he sat and he wept. Quando ele ouviu que os muros estavam destruídos, a Bíblia diz que ele se sentou e chorou. Why? Por quê? Because Jerusalem was the dwelling place of God's name. Porque Jerusalém era o lugar onde o nome de Deus habitava. And when the walls were down, worship was threatened.
Quando os muros estavam derrubados, a adoração estava ameaçada. I want to repeat that. When the walls were down, worship was threatened. Eu quero que você repita isso. Quando os muros estavam derrubados, a adoração estava ameaçada. Today, we're going to begin our first shift towards our spiritual realignment. Hoje começamos com o primeiro passo do nosso realinhamento espiritual. We're going to begin an honest assessment. Nós vamos começar com a avaliação honesta. 2 Corinthians verse 13 tells us to examine ourselves. E em 2 Coríntios 13:5 nos diz para examinarmos a nós mesmos. Turn back to Nehemiah chapter 2. We'll read a few more verses beginning at verse 11. Na Anatomia dos Escombros, leremos Neemias 2, de 11 a 18. I went to Jerusalem, and after staying there 3 days, I set out during the night with a few others. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. There were no mounts with me except the one I was riding on. By night, I went out through the valley gate towards the Jackal Well and the Dung Gate, examining the walls of Jerusalem, which had been broken down, and its gates, which had been destroyed by fire. Then I moved towards the Fountain Gate, the King's Pool, but there was not enough room for my mount to get through. So I went up to the valley by night, examining the wall. Finally, I turned back and re-entered through the valley gate. The officials did not know where I had gone or what I was doing, because as yet I had said nothing to the Jews or to the priests or the nobles or the officials or any others who would be doing the work. Then I said to them, "You see the trouble we are in? Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace." I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. Ok, so cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então, eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Thank you. Have a look at verse 17. It says, "Then I said to them, you see the trouble we are in? Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire." Observe o versículo 17. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Let's look at the Hebrew. The word for trouble is ra. Veja aqui, a palavra hebraica para situação terrível é raw. It doesn't mean just a bad situation. Não significa apenas uma situação difícil. It means misery or calamity or moral evil. Significa miséria, calamidade ou até um mal moral. Nehemiah isn't just pointing at a construction problem.
Neemias não estava apenas apontando um problema de construção. Nehemiah is pointing at spiritual disaster. Neemias estava apontando para um desastre espiritual. When he says that Jerusalem is lying in ruins, the Hebrew is sharab. A palavra hebraica para ruínas é chareb. It means a wasteland. It means desolated. It means somewhere that's dried up. Significa um lugar devastado, um lugar seco. And for some of us, this is the starting point. E para muitos de nós, esse é o ponto de partida. Before a single stone can be laid, we have to stop with any pretense. Antes de colocar uma pedra em alguma coisa, nós precisamos parar de fingir. We are masters at Susa living. Somos especialistas em viver como em Suzã. We put on fine robes and we have a successful career and we have a blessed vocabulary. Vestimos as roupas de uma carreira bem-sucedida e usamos um vocabulário abençoado. But if we walk the perimeter of our own souls at night, just like Nehemiah did, what will we see? Mas se caminhássemos à noite pelo perímetro da nossa própria alma, como Neemias fez, o que veríamos? Many of us are living in a spiritual wrath. Muitos estão vivendo no espiritual do Ra. Our walls, the boundaries that protect our peace and our presence with God, have been breached and broken. Nossos muros, os limites que protegem nossa paz e nossa presença com Deus, foram rompidos. The gates, the places where we decide what enters our minds, has been burned with fire. Os portões, os lugares onde decidimos o que entra em nossa mente, foram queimados. They are not functioning. Deixamos tudo entrar. We let everything in. Our 24-hour news cycle, all the addictions, all the comparisons on social media. Deixamos entrar o ciclo interminável de notícias, os vícios, a comparação das redes sociais. The Apostle Paul in Romans chapter 12 echoes the same words. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. That word in Greek to conform, it means to be molded into a pattern. A palavra grega para amoldar significa ser moldado segundo um padrão. And if we have no walls, we have no filter. E se você não tem muros, você não tem filtro. We are being molded by the world's anxiety, by the world's greed, by the world's hurry. Estamos sendo moldados pela ansiedade do mundo, pela ganância do mundo e pela pressa do mundo. The ruins of our modern soul look like hurry and distraction. As ruínas da alma moderna têm a forma de pressão e distração. The author John Mark Comer says, hurry is the greatest enemy of the spiritual life. Como o autor John Mark Comer diz, a pressa é o grande inimigo da vida espiritual. Not that I'm encouraging anyone to read Cromer, but remember, Jesus was always busy, but he was never in a hurry. Não que eu esteja incentivando a ler em Comer, mas sempre, lembre-se, Jesus estava sempre ocupado, mas nunca apressado. When our walls are down, the temple, the quiet center where we commune with our Lord Jesus, gets overrun. Quando os muros estão derrubados, o templo, o centro silencioso onde temos comunhão com Jesus, ele é invadido. When our walls are down, we cannot worship because we cannot focus.
Quando os nossos muros estão caídos, nós não conseguimos adorar, porque não estamos focados. Ephesians chapter 5, verse 16 says, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Em Efésios 5, 15 e 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. In these verses, Paul is telling us that the default state of the world is evil. Repeat, please, Pastor Stephen. Sorry. Paul is telling us that the default state of the world is evil. O que significa é que o mundo é mau. That's the New Testament, that's the New Covenant version of Ra. É o que o Novo Testamento nos deixa. If we aren't careful, the days will burn down our spiritual progress through simple neglect. Hum. Um, sorry. Sorry, I got lost here. Don't worry, Danny. Nehemiah adds to us a very heavy phrase. Nehemiah says, and we will no longer be in disgrace. Ok. E Neemias acrescenta: deixaremos de ser motivo de vergonha. The word for disgrace, it refers to reproach or shame. A palavra hebraica para vergonha, In the ancient world, a city without walls was just a laughing stock. no mundo antigo, uma cidade sem muros era motivo de zombaria. It signaled that the people were too indifferent to care about their God's honor. Significava que eles estavam muito indiferentes para se preocupar com a honra de Deus. Under the new covenant, you are not a disgrace to God because you are covered by the blood of Jesus. E na nova aliança, você não é vergonha para Deus, pois está coberto pelo sangue de Jesus. But there is a tragedy in a child of God living like a slave to the world. Mas é trágico quando um filho de Deus vive como escravo do mundo. 1 John 4, verse 20 says, for anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. E em 1 João 4,20 declara que quem não ama o irmão não pode amar a Deus. And this horizontal failure in our relationships, we talked about this, is a sign that our vertical walls are broken down. A falha horizontal revela que os muros verticais estão derrubados. Before Nehemiah spoke to the leaders, he took that secret night inspection that we read. Neemias, antes de falar aos líderes, ele fez uma inspeção secreta à noite. He didn't rely on hearsay. Ele não ficou focando só o que ele dizia. He went and touched the rubble. Ele foi e tocou os escombros. And I want to challenge us, you and I, to do the same. E eu gostaria de desafiar eu e você a fazermos o mesmo. Look at the perimeter of your life. Repeat, sorry, broke. Look at the perimeter of your life. Qual parte da sua vida? Is your prayer life a strong tower or a pile of used to be rocks? Pense assim, pergunte-se: minha vida de oração é uma torre forte? Is my mind a fortified city of truth? Or is it a thoroughfare for every lie that the world wants to tell me?
Pergunte assim: minha mente é uma cidade fortificada pela verdade ou uma avenida aberta para mentiras? Is my Sabbath rest a gated garden, or has the busyness of the week burned down the gate? Pergunte-se: o meu descanso sabático é um jardim protegido ou foi queimado pela correria? We must admit the breakdown before we begin the build up. Nós precisamos admitir o que está quebrado antes que comecemos a construir. We need to say, Lord, I am too busy. I am distracted. I am dry. I need to rebuild. Precisa dizer assim: Senhor, estou ocupado demais, estou distraído, estou seco, preciso de reconstrução. But this morning, the altar of the Lord is open for our honest assessment. Hoje o altar do Senhor está aberto para uma avaliação honesta. Just stay seated. Felipe, if you have the next song, please. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor He is crowned. How awesome is the sight! Our radiant King of light. Be still for the glory of the Lord is shining all around. Be still for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, to minister His grace. No work too hard for Him. In faith receive from Him. Be still for the power of the Lord is moving in this place. Felipe, thank you. So we are returning, we are rebuilding the ruins. We have stood in the rubble. Então, nós estamos reconstruindo as ruínas, já estivemos nos escombros. We have admitted that our spiritual lives often resemble a city with the gates burned down.
Admitimos que a nossa vida espiritual parece uma cidade com portões queimados. But today we can hear the call of Nehemiah. E agora nós podemos ouvir o chamado de Neemias. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. And this brings us to the core of our talks. Isso significa voltar às disciplinas. What does it mean to rebuild the wall? O que significa reconstruir as paredes? It means we have to return to spiritual disciplines. Isso significa que nós devemos voltar às disciplinas espirituais. Now, I know for some of you that word discipline sounds like legalism. Eu sei que para alguns a palavra disciplina soa como legalismo, It sounds like a severe schoolmaster. soa como algo severo. But I want to propose to you that spiritual disciplines like prayer and fasting and silence and solitude and reading scriptures are not chores. Mas a oração, jejum, silêncio, solitude, a leitura da palavra não são fardos. These are the walls that protect the garden of our soul. São os muros que protegem o jardim da nossa alma. In the biblical geography of Jerusalem, there were two primary structures. Em Jerusalém havia duas estruturas principais: The wall and the temple. o muro e o templo. And we need to understand the distinction between them in order to understand something about our Christian life. Precisamos entender a diferença deles para que a gente possa entender nossa vida espiritual. The temple was the dwelling place of God's Shekinah glory. O templo era o lugar da glória de Deus, It was the place where the presence dwelt. aonde a presença dele estava. In the New Testament, 1 Corinthians 6 tells us, do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit? E em 1 Coríntios 6 diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Yes, you are saved by grace through faith, which is a gift. Sim, você é salvo pela graça, que é um presente. You cannot build your way into God's favor. Você não pode construir o que você quer pelo favor de Deus. The temple is the already finished work of Christ. O templo é uma obra já construída de Cristo. However, the wall was built to protect the sanctity of the temple. Porém, o muro ele foi construído para proteger o templo. And if the wall is down, the temple becomes vulnerable to theft and desecration. E se os muros estão caídos, isso traz destruição. And the spiritual disciplines are the wall. A nossa disciplina espiritual é o muro. They are the structures of habits and rhythms that protect our relationship with Jesus. A nossa disciplina espiritual é o que constrói o nosso relacionamento com Jesus. You do not build the wall to create the temple. You build the wall to protect the temple. Você não constrói o muro para criar o templo. Constrói para proteger o templo. The Apostle Paul validates this theology of the wall in 1 Timothy chapter 4. Train yourselves to be godly. For physical training is of some value, but godliness has a value for all things. E em 1 Timóteo diz, exercite-se na piedade. The Greek word for train is gymnazo. It's from words we get our gymnasium. A palavra grega é gimnásio, de onde vem ginásio. Paul is saying that godliness doesn't just happen because you showed up to church.
A piedade, ela não acontece automaticamente porque você veio à igreja. You have to build the muscle. Você tem que construir os músculos. You have to lay the stones. Você tem que colocar as pedrinhas. 1 Corinthians 9:26 says, I do not run like someone running aimlessly. No, I strike a blow to my body and make it my slave so that I myself will not be disqualified. É o que diz em 1 Coríntios 9, 26, 27. Paulo diz que disciplina o próprio corpo. Paul wasn't trying to earn heaven. Ele não estava tentando ganhar o céu. He was building a wall to ensure that his heart stayed focused on Christ. Ele estava protegendo o seu coração através do muro. Imagine you want to grow a beautiful vegetable garden. Imagine que você quer construir um lindo jardim de vegetais. In your life, you want fruit, Na sua vida você quer fruta, joy, love, peace, patience. amor, paz, paciência. Now, you can't make a tomato grow. Mas você não consegue fazer um tomate crescer. Only God can create life. Só Deus pode criar a vida. That's grace. Isso é graça. But if you don't build a fence, the rabbits will eat all your lettuce. Mas se você não colocar uma cerca, os coelhos vão comer toda a sua horta. If you don't put up a trellis, the vines will rot to the ground. Se você não colocar as treliças, vai cair tudo no chão. Spiritual disciplines are the fence and the trellis. As disciplinas espirituais são a cerca e a treliça. We don't practice silence and solitude to earn points with God. Nós não jejuamos para ganhar pontos com Deus. We practice them to create a space where the noise stops long enough for us to hear him say, I love you. Nós jejuamos para limpar a alma e termos tempo com Deus e ouvir dele que ele nos ama. We don't fast to twist God's arm. Nós não jejuamos para ganhar o favor de Deus. We fast to unclutter our souls so that our hunger for God becomes sharper than our hunger for the things of the world. Nós jejuamos para que a fome de Deus seja maior do que a fome do mundo, pelo mundo. Dallas Willard, a Bible teacher on this subject, he says, grace is not opposed to effort. It is opposed to earning. O teólogo Dallas Willard, ele disse: a graça não se opõe ao esforço, se opõe ao mérito. Sorry, Nehemiah didn't pray, Lord, please magically levitate these stones all back into place. Neemias não orou para que as pedras elas flutuassem de volta. No, he prayed and then he said, let us rebuild. Ele primeiro orou e depois ele disse: vamos reconstruir. He picked up the rocks. Reconstruir com as pedras. His hands were sore, his back ached. As costas dele doeu. Rebuilding spiritual disciplines in my life requires effort. Reconstruir e na minha vida espiritual ela exige reforço. It takes effort. Esforço. Sorry, it takes effort to open the Bible. Sorry. É um esforço para abrir a Bíblia. It takes effort to pray. É um esforço para orar. It takes effort to say no to a social engagement so that you can enjoy a Sabbath rest.
É um esforço para que você possa dizer não a certas coisas e tenha o seu tempo com Deus. But this effort is not a burden. Esse esforço não é uma barreira. This effort is a pathway into freedom. Este esforço, ele é um caminho para a liberdade. The musician practices his scales so that they can play the masterpiece in total freedom. O músico, ele pratica para que ele possa apresentar o melhor dele. Discipline enables the art of worship. A disciplina, ela cria capacidade para adoração. Our spiritual disciplines create the capacity in our souls to enjoy Jesus. A nossa disciplina espiritual, ela cria uma capacidade para que a gente possa adorar a Deus. Think about the enemies that raid your life. Pense nos inimigos que invadem a sua vida. The enemy of apathy. O inimigo da apatia. The wall is prayer. O muro é adoração, oração. The enemy of materialism. O inimigo do materialismo. And the wall is generosity. O muro é a generosidade. The enemy of exhaustion. O inimigo da exaustão. And the wall is the Sabbath. O muro é o sábado. If my temple feels dry, it's likely because my wall is down. Se o meu templo está seco, talvez seja porque o meu muro esteja caído. Am I letting every fox and bandit of the 21st century roam free in my heart? Porque eu estou deixando todas as raposas entrarem e roubarem o meu coração. Today we are here to pick up the first stone. Hoje nós estamos aqui para pegar a primeira pedra. We're not building for our salvation. Não para construir para a salvação. We are building for communion with our Lord and Savior. Nós estamos construindo para a comunhão com o nosso Senhor Salvador. Together, let us start rebuilding. Vamos começar a reconstruir. Let us pray. Vamos orar. Father, we thank you that you are a God who restores ruins. Pai, obrigado porque tu restauras ruínas. We thank you for the trowel of your word and the sword of your spirit. Obrigado porque você reconstrói a nossa vida. We confess that we cannot build in our own strength. Isso não pode ser reconstruído na nossa própria força. We ask for the good hand of God to be upon us as we build together. Nós pedimos para que a mão de Deus esteja conosco para que a gente possa reconstruir juntos. Rebuild our prayer lives. Nós pedimos para que Deus nos ajude a nos reconstruir a nossa vida de oração. Rebuild our families. Reconstruir nossas famílias. Rebuild our worship. Reconstruir nossa adoração. May we live in a fortress of your glory in a broken world. Para que a gente possa viver na fortaleza da tua glória nesse mundo quebrado. And we ask this in the strong and precious name of Jesus. Nós pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amen. Amém. The next hymn, please. So we stand together, please. Come all you vagabonds, come all you don't belongs, winners and losers
days come people like me. Come all you travelers, tired from the journey. Come wait a while, stay a while, welcome you'll be. Come all you questioners, looking for answers and searching for reasons and sense in it all. Come all you fallen and come all you broken, find strength for your body and food for your soul. Come to the feast, there is room at the table. Come, let us meet in this place with the King of all kindness who welcomes us in with the wonder of love and the power of grace. The wonder of love and the power of grace. Come those who worry about houses and money, and all those who don't have a care in the world. From every station and orientation, the helpless, the hopeless, the young and the old. Come to the feast, there is room at the table. Come, let us meet in this place with the King of all kindness who welcomes us in with the wonder of love and the power of grace. The wonder of love and the power of grace. Come all believers and dreamers and schemers, and come all you restless just searching for home. Movers and shakers and givers and takers, the happy, the sad, the lost and alone. Come self-sufficient with wearied ambition, and come those who feel at the end of the road. Fiery debaters and religion haters, accusers, abusers, the heard and ignored. Come to the feast, there is room at the table. Come, let us meet in this place with the King of all kindness who welcomes us in with the wonder of love and the power of grace. The wonder of love and the power of grace. The wonder of love and the power of grace. Lord Jesus, we stand in your presence. Lord, we know that we are weak. We know that we fail. But we know, Lord Jesus, that you love us above all things. We thank you for your love. We thank you for your protection and provision. We thank you that as we stand here this morning, we stand in the presence of our Savior. Such a privilege and such a blessing to our hearts. Help us, Lord, to examine ourselves. Help us, Lord, to rebuild the walls that may be broken. Help us to worship you in all that we say and all that we do. We pray, Lord, for those who can't be with us, those who are at home, Lord, those who are in need, Lord, those who are calling for healing. We ask, Lord, that you touch them, be close to them, draw near to them, let everyone know your presence. Help us, Lord, to continue together in worship and praise as we spend time together this afternoon in your name. Amen. Thank you. Amém. Thank you very much, Danny, for everything. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. I'll see you soon. Thank you.